Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão, meus alunos? Eu espero que todos estejam bem, tá certo? E vamos dar continuidade hoje às nossas aulas semanais. Nossa aula hoje será de ciências, tá certo? Fazendo uma rememória do que nós trabalhamos semana passada, a gente trabalhou com o quê? Com a formação do solo, com os recursos naturais, não foi verdade? Com aqueles recursos naturais renováveis, não renováveis, tá certo? E também trabalhamos com os recursos naturais inesgotáveis. Hoje eu comecei a aula, hoje nós vamos começar a aula com uma pergunta, tá bom? Hoje eu vou iniciar a aula fazendo uma pergunta para vocês, para que assim eu possa introduzir esse novo tema da aula de hoje, tá bom? Vamos lá. A pergunta que eu trouxe para vocês é a seguinte: os solos são todos iguais? E aí, vocês acham que todos os tipos de solos são iguais ou não? Hoje, tia Viviane vai provar na aula de ciência de vocês que os solos eles não são todos iguais. Existem diferentes tipos de solo, tá certo? Então, o que é que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Antes de continuarem vendo essa aula, peço que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 230, tá certo? Na página 230, vocês vão encontrar o texto base da aula de hoje. Vocês vão ler esse texto base e depois de lido, vocês voltam para a aula para a gente discutir sobre esse tema, tá certo? Que são os diferentes tipos de solo. Ok, pessoal? Então, pessoal, lido o texto base da página 230, tá certo? Nós vamos agora dar início à nossa aula. E aí, vocês viram no texto, na leitura desse texto base, que os solos eles são diferentes. Mas primeiro, antes de nós falarmos das características desses tipos de solo, eu vou falar um pouquinho sobre como o solo é composto. Como diz aí no livro, o nosso solo, onde a gente pisa, ele é composto por vários fragmentos de rochas que ao tempo vão se deteriorando, rochas que ao longo do tempo vão quebrando e com isso vai diminuindo. As rochas é como se elas fossem sendo desgastadas com o tempo e através disso é que o nosso solo é formado, tá certo? São partículas de rocha que ao decorrer do tempo vão ficando menores. E essas partículas, elas são de tamanhos diferentes, tá certo? E com isso, ao longo do tempo, esses solos eles vão se modificando. Considerando todos esses fatores, os solos eles são classificados de 3 formas básicas diferentes. Porém, nesse vídeo eu pesquisei muito e vou trazer para vocês outro tipo de solo que ele não está classificado nesses 3 tipos básicos, tá certo? Mas que nós vamos precisar dele na nossa atividade. Então presta atenção, porque eu vou falar de cada tipo de solo, desses 3 tipos básicos que tem no livro, e mais um que não se encaixa nessa classificação desses 3 tipos básicos de solo, mas é que é bem importante que a gente saiba, ok? Então, prestem atenção nessas classificações de solo. Então, pessoal, o primeiro solo que eu venho trazer para vocês aqui, o tipo dele, suas características, é o solo arenoso, que é o primeiro textinho que está aí na página 230, tá certo? O solo arenoso, ele é um solo que suas características são, ele tem mais areia, e por ter mais areia, ele é um solo mais seco. É um solo com menos minerais do que os outros, tá certo? Ele é um solo permeável à água, ou seja, ele absorve a água rápido. Ele absorve a água mais fácil do que os outros tipos de solo. O solo arenoso também é um solo seco e com menos nutrientes. E por ser um solo que não possui muitos nutrientes, é um solo pouco apropriado para a agricultura. Então, este solo arenoso, ele é um solo que tem menos minerais, mais areia, pouco nutriente, e por isso ele não é muito apropriado para a agricultura, tá certo, pessoal?
Nós também temos outros tipos de solo, tá certo? E o próximo que eu vou explicar as características para vocês é o solo argiloso, pessoal. Tia, o solo argiloso, como é que nós podemos diferenciá-lo do solo arenoso? O solo argiloso é um solo que ele tem mais argila. No seu componente, possui mais argila do que os outros solos. E o solo argiloso, o grão dele, as partículas que formam ele, são mais finas. O solo argiloso, ele é pouco permeável à água, tá certo? É um solo que faz muita lama. É um solo bem lamacento, um solo que é bem fácil de encharcar. Quando chove, que cria aquela laminha, a gente já sabe que é um solo argiloso, tá certo? O solo argiloso, ele, por ser um solo que é pouco permeável à água e por ter mais argila, ele é pouco considerado, ele é pouco indicado para o desenvolvimento de plantas. Ele também não é um solo bom para plantação, ok, pessoal? Nós também temos o terceiro tipo de solo, o terceiro tipo básico de solo, que é o solo umífero, tá bom? O solo umífero é aquele que, na sua composição, ele tem mais humus. Vocês lembram que lá na aula anterior eu falei do humus, que é aquele composto escuro que é formado por restos de animais e vegetais que caem no solo, que hoje nós chamamos o humus de matéria orgânica, tá bom? Nós chamamos o humus de matéria orgânica, tá certo? O solo umífero é um solo fofo e ele é um solo permeável à água. E por ser um solo que é fofinho, um solo que possui essa matéria orgânica, ele é um solo propício ao desenvolvimento das plantas e super indicado à agricultura. O solo umífero, ele é o mais indicado à agricultura, tá certo, pessoal? Bem, pessoal, e como eu havia prometido para vocês, antes da aula começar, eu trouxe mais um tipo de solo para vocês se inteirarem desse assunto, tá certo? Lembrando que ele não está classificado nessas 3 classificações básicas, tá bom? As 3 classificações básicas de solo é solo arenoso, solo argiloso e solo humoso, que são essas que estão no livro. Eu trouxe essa classificação, esse tipo de solo, por ser importante e para vocês ficarem mais interessados no assunto. E porque eu também coloquei aí na atividade de vocês e vocês vão precisar dessa 4ª classificação, tá certo? E qual é esse solo, tia, que a senhora está falando tanto? É o solo calcário, pessoal. O solo calcário, ele é diferente desses outros tipos de solo, por ser um solo seco. É um solo muito seco. Vocês já viram aquele solo que ele é bem rachado, que tem várias aberturas nele? É o solo calcário. O solo calcário é um solo seco que esquenta muito rápido quando recebe a luz do sol. Ou seja, ele absorve muito rápido a luz do sol e por isso às vezes causa aquela rachadura. É um solo que ele é mais encontrado em regiões de desertos. Então não acontece muito na nossa região. Porém, é um solo bastante importante também para a gente conseguir caracterizar quando um dia a gente encontrar. Tá certo? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi essa. Foi falando sobre esses tipos de solo. O solo é muito importante. Vem do solo todos os nutrientes, todos os minerais que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Então, o solo é uma coisa presente no nosso dia a dia, uma coisa que a gente precisa. É um recurso natural que nós precisamos. Então, por isso essa aula, por isso que tá aqui no livro e a gente precisa estudar. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se ficou alguma dúvida, peço para que vocês entrem em contato com tia, liga, manda áudio, tá certo? Dá um toquezinho quando tia não responder na hora, porque às vezes tia tá longe do celular, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado da aula. E depois desta parte, nós vamos para a atividade. A atividade é uma atividade simples que vocês vão pegar
a folhinha. Eu espero que a maioria de vocês já estejam com ela, tá certo? Essa atividade é apenas para que, através do que foi dito na aula, através do que vocês leram no texto base da página 230, vocês coloquem as características com as palavras de vocês, as características desses 4 tipos de solo que eu exemplifiquei aqui na aula. Apenas o solo arenoso, o solo humoso, o solo argiloso e o solo calcário. Então, é só apenas isso, que vocês coloquem as características, o tipo de cada solo, tá certo? Tem aí a classificação desses 4 tipos e vocês, com as palavrinhas de vocês, vocês vão exemplificar e caracterizar cada tipo de solo que tia exemplificou e expôs aqui na aula, tá bom, meus amores? A atividade é essa. Qualquer dúvida, entrem em contato com tia, tá certo? Estou sempre disponível para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula, meus alunos. Beijo, fiquem com Deus.